Bem-vindos ao Da Capa à Contracapa. Faz ideia quantas vezes tivemos que apertar o cinto por causa de crises económicas, por exemplo, desde 1980? Ora, exatamente para perceber a dinâmica, a frequência, a magnitude das crises na economia portuguesa, a Fundação Francisco Manuel dos Santos lança um novo portal com alguns dos mais conceituados economistas nacionais para perceber causas, consequências de cada recessão na nossa economia. São nossos convidados nesta edição do Da Capa à Contracapa, o economista Ricardo Reis, uma nova presença este ano neste programa, um dos coordenadores deste estudo, do Comitê de Adaptação de Ciclos Económicos, assim se chama, em conversa com Graça Franco, diretora de Informação da Renascença, especialista em assuntos económicos. Nos próximos 30 minutos vamos falar da crise e como recuperamos a crise e que crise estamos a falar quando falamos da economia portuguesa. Bem-vindos, obrigado Graça, aqui em estúdio comigo, Ricardo Reis, via Skype, a partir do seu escritório da London School of Economics. Sou Ricardo Reis. Quando estudou as crises, as suas dinâmicas, causas e consequências, não posso deixar de lhe perguntar se encontrou alguma surpresa, tendo em conta que os economistas têm vindo a trabalhar sobre todos estes ciclos. Mas há aqui alguma coisa que o surpreendeu, desde logo na análise que foi fazendo das várias crises? Surpresa em absoluto não diria, mas houve alguns factos que saíram, que realçaram quando olhei mais sistematicamente para estes dados. Um deles é que, de facto, Portugal é uma pequena economia aberta e como tal, todas as recessões têm sempre algum impulso externo, pelo menos. Ou seja, todas as recessões em Portugal vêm sempre com alguma crise externa, sobretudo na zona euro ou no seu equivalente antes de haver o euro. Portanto, esse é um lado que, de facto, realça em todas estas recessões isso acontece. Em segundo lado, no entanto, que também em todas as recessões, embora o impulso seja externo, há sempre fatores internos que tornam a recessão mais violenta ou menos violenta, mais prolongada ou menos. E isso vê-se sobretudo na viragem do século. O maior recorde nas recessões em termos da quebra, primeiro foi a recessão de 2008, depois a recessão de 2010 e o recorde voltou-se a quebrar agora com a recessão de 2020. Ou seja, a economia portuguesa está, porque os choques externos foram maiores, porque foram grandes choques, quer com a crise das dívidas soberanas, quer com a crise financeira, quer agora com a crise de Covid-19, está a ser exposta a maiores choques e a forma como reage a elas está a ser, se quiseres, também em si mais elástica e, portanto, pior, no sentido em que reage mais, em parte porque os problemas orçamentais dos últimos 20 anos têm tornado a política orçamental muito cíclica e muito incapaz de responder ao ciclo. Antes de passar à Graça, uma outra dúvida relacionada com o seguinte: essa magnitude também depende da forma depois como é a receita para tratar esse episódio, ou é um fator que é menos importante face à origem da crise e ao fator interno que pode estar ligado a cada uma delas? São os dois importantes e é difícil quantificar se um é maior que o outro. Ou seja, os choques, a crise financeira, a crise de dívidas soberanas no euro, a crise do Covid, foram maiores do que eram anteriores e, aliás, a amplitude das crises económicas nos outros países envolvidos foi maior nos últimos 20 anos do que tinha sido nos 20 anos anteriores, mas, ao mesmo tempo, nós, desde 2000, estando sempre em processo de contenção orçamental, sempre com dificuldades em controlar o orçamento, tem-nos levado também a termos políticas cada vez mais cíclicas que nas recessões vêm com austeridade, vêm com cortes da despesa pública, o que leva a ampliar o ciclo. Se este fator externo e o fator interno são mais ou menos importantes, são os dois importantes e é difícil quantificar enquanto. Graça Franco, 4 décadas, 5 recessões. O que é que tem em comum, alguma coisa em comum? Olha, tem o facto de eu ser jornalista e ter passado por todas elas, ser o 39º orçamento que estou a analisar e agradeço imenso, acho que vou começar por aí, ao Ricardo Reis e à sua equipa, o facto de terem feito este trabalho. Sobretudo porque eu já não me lembrava do que justificava e do que aconteceu em cada uma das crises. Foi muito fácil, foi muito, digamos, usual-friendly. O facto de consultar este painel ajudou a relembrar muita coisa e eu tinha começado um texto de análise sobre este orçamento com o facto de já ter visto tudo, não é? Tanta crise e não saber
nada sobre como prever uma recessão assim, quer dizer, esta é totalmente nova. E as outras tiveram previsão anexa prévia? Não, parece que o Bill Gates previu mesmo esta, mas eu gostava de aqui desafiar mais do que responder o Ricardo Reis a falar sobre isto, exatamente. Nós tivemos em todas estas crises, cuja análise qualquer um agora pode consultar no site da Fundação, sempre, de facto, um fator externo, como o Ricardo já falou, mas fomos perdendo instrumentos de combate. Em 83, 84 tínhamos a desvalorização, em 92, 93 tivemos ainda o controle de capitais, em 2002, 2003 podíamos e devíamos ter jogado com as expectativas e aí eu até diria uma coisa, se calhar para aqui em 2003. Então. Porque eu acho que esta foi mais do que uma crise importada, não sei se o Ricardo Reis concorda comigo, como uma crise desencadeada pelo discurso da tanga. Isto é verdade ou não? Ricardo Reis? De facto, aí concordo em parte, ou seja, por um lado também há um fator externo, porque tinha havido uma recessão em 2001 nos Estados Unidos, a chamada recessão do dot-com, entre março e fevereiro de 2001, mas foi uma crise curta e que não teve correspondência na zona euro. E que ainda por cima também não tinha nada a ver connosco, ou seja, nós não tínhamos empresas tecnológicas que nos justificassem esse avalo. Portanto, se nem chegou à Europa, porque é que nos chegou a nós? Sim, mas foi uma recessão... Sim, mas foi uma recessão nos Estados Unidos, que tem sempre alguns impactos em alguns dos nossos mercados e que criou uma recessão em diferentes outras partes do globo. Embora que, como disseste, na zona euro não chegou a ser, embora tenha havido uma desaceleração, não chegou a haver propriamente uma recessão. Agora, o que vemos em 2002 e que estavas a apontar ainda agora, é que também nos próprios dados o que cai muito é o sentimento económico, o que cai muito é o investimento, quer público, quer privado. E, no que diz respeito ao investimento público, de facto, há aqui uma relação de causalidade clara entre os discursos da tanga e do pânico e o facto de ser necessário apertar o cinto, mas em relação ao investimento privado, podemos pelo menos especular que o enorme colapso na confiança dos industriais e no sentimento económico dos consumidores e o enorme arrasto para baixo do investimento privado terá tido com esta gestão de expectativas, com esta afirmação de que Portugal estava pelo mau caminho e era preciso muito apertar o cinto. Portanto, penso que sim, essa é uma crise onde podemos apontar para esses discursos como tendo sido um importante rastilho. E o que é que mudou depois, graças a 2008, que já nos aproxima e era até agora a recordista, digamos assim? É verdade, 2008, eu também gostava de saber se concorda que há aqui um fator que também agravou muito a crise de 2008, que foi a vulnerabilidade da nossa banca e, em concreto, embora eu sempre tenha defendido a nacionalização do BPN, porque acho que não havia na altura nada a fazer, mas isso, enfim, é uma leitura mais política do que económica. Eu acho que aqui, além da crise do subprime, que foi aquilo que no fundo recordamos aqui nestes gráficos, que esteve na origem desta crise, foi também muito agravada por esta fragilidade interna e por uma política interna que foi um bocadinho à contrária daquela que seria necessária, concordas? Não completamente. Isto porquê? Porque o Comitê achou por bem distinguir entre a recessão de 2008 e 2009, entre o primeiro trimestre de 2008 e o primeiro trimestre de 2009, e depois a recessão que seguiu entre o terceiro trimestre de 2010 e o primeiro trimestre de 2013. Na primeira, na 2008 e 2009, o que vemos é, de facto, a enorme recessão no mundo desenvolvido, não no mundo inteiro, porque nos países emergentes até passaram, 2008 e 2009 até foi um período de expansão, mas no mundo desenvolvido tivemos uma contração e Portugal não se afasta muito em relação à duração ou amplitude da ciclo e, embora, como dizes, o BPN tenha contribuído para essa recessão, podemos achar outros BPNs noutros países durante esta altura. Agora, o que muda e muito, e penso que era isso que te referias, é que essa recessão de 2009, enquanto que nos Estados Unidos, no Japão e em muitos outros países vem com uma recuperação acentuada já no final de 2009 e sobretudo em 2010, 2011, Portugal distingue-se porque
em parte na forma como respondeu a essa recessão com enorme estímulo orçamental quando já tínhamos uma dívida pública. Mas também, e aqui sim concordo perfeitamente contigo, porque sai com um sistema financeiro de facto de rastros dessa primeira recessão, leva a que em 2010, quer o fardo da dívida pública, quer o sistema financeiro de rastros com feridas por todo lado, leva a que entremos numa nova recessão rapidamente no final de 2010, associada à crise das dívidas soberanas. E aqui, quando falamos da crise das dívidas soberanas, não é um fator externo. Nós estivemos no epicentro do que foi essa crise e dessa segunda recessão. Graça, mas das 5 crises, 3 já são em vigência do euro. Não deveríamos ter uma almofada para nos ajudar a resolver estas crises? Pois é que nós parámos, eu parei pelo menos quando de facto entramos no euro, ou seja, quando perdemos no fundo todos os instrumentos que tínhamos e inclusivamente mantendo a política orçamental, acabámos por cometer um erro, e aqui também gostava de saber se concordas comigo, cometer o erro de, em matéria de política orçamental, esquecer a nossa especificidade para seguir o Conselho Europeu, ou seja, para fazer uma política expansionista, quando efetivamente nós, Portugal em concreto, não estava já em condições de a poder praticar como os outros países praticaram, e daí também terem saído mais rapidamente da crise sem terem as consequências que nós tivemos. Ricardo? Em termos de instrumentos, é verdade, com a entrada no euro nós deixámos de ter a nossa moeda própria para desvalorizar, ou mesmo um Banco Central com independência para poder reduzir as taxas de juros e estimular a economia pela via da política monetária. No entanto, ao mesmo tempo, desde que entramos no euro, que o Banco Central Europeu, nas suas ações, de uma certa forma, tem tentado estimular a economia de uma forma muito, digamos, coincidente com o que um Banco de Portugal independente teria feito. Portanto, embora nós não controlemos a política monetária, ela não tem sido assim tão diferente do que nós teríamos tido. A exceção aqui é, de facto, 2010. A intervenção do Banco Central Europeu, em resposta à crise dos soberanos, o famoso discurso de Mário Draghi, que faz o que for necessário, whatever it takes, vem, em relação a Portugal, atrasado. Se tivéssemos antes, em vez de ser Mário Draghi a decidir, se tivéssemos antes Carlos Costa à altura a decidir, esse discurso teria vindo mais cedo e talvez nos tivesse poupado, não à recessão, mas pelo menos a tivesse suavizado. Isto no que respeita à política monetária. No que respeita à política fiscal, que foi o ênfase, o enfoque de Graça, o que temos é que Portugal, desde 2000, e já de uma certa forma como uma herança das reformas do que fizemos em relação ao sistema de pensões e à remuneração da função pública nos anos 90, nós vivemos no limite orçamental todos os anos. Como tal, não construímos uma almofada nos tempos bons e nos tempos maus, naqueles em que gostávamos de usar a política orçamental, depois temos pouco espaço para fazer. Isso vê-se claramente nas diferentes recessões, vê-se também agora, em 2020. Embora o Governo tenha tido um pacote de estímulos, e todos o têm presente, para tentar combater esta recessão, o nosso pacote foi bastante menor do que foi o alemão, o dinamarquês ou de muitos outros países, precisamente porque, com uma dívida a chegar aos 130% do PIB, não havia espaço para fazer muito mais, sem pôr em risco disputar uma nova recessão, e aqui surge a questão que a Graça referia, que era, quando começamos com uma dívida grande e queremos responder às recessões, não podemos responder muito, também depois respondemos demasiado, acabamos com uma recessão que segue, como aconteceu em 2010, motivada pelo excesso de dívida. Então vamos cá regressar a 2020, onde chegamos de facto graças a as tais comorbilidades que fomos acumulando ao longo destes anos. Somos um doente frágil do Covid, não é? E então isso fragiliza a nossa capacidade de responder neste momento? Eu acho que nós já temos muito tempo de doença, não é? Portanto, nós já incubámos o vírus há demasiado tempo, já vivemos com ele, somos vagamente assintomáticos até começarmos a tossir quando todos os outros tossem, não é? E de facto eu acho que aqui estamos todos atacados e fortemente atacados. Agora, como é que se foge a ir para os cuidados intensivos? E mais uma vez não quero responder, quero sobretudo ouvir a resposta do Ricardo. Como é que nós podíamos fugir a ir para os cuidados intensivos, não é? Quando somos um doente de risco e quando todo o mundo, não é, está doente e é candidato aos mesmos serviços hospitalares. Como é que nós fazemos isto? Ricardo? Fechamos-nos em casa? Não, duas respostas. Em primeiro lugar, de reparar que a política de austeridade, não lhe chamámos austeridade nos últimos 4, 5 anos, chamámos-lhe contenção ou responsabilidade, mas enfim, foi austeridade. Essa política permitiu-nos, nos últimos 6 meses, ter estímulos orçamentais, e tivemos. Portanto,
Para quem questionou até que ponto é que todas aquelas cativações, todas aquelas diferentes artimanhas que nos permitiram ter austeridade sem referir outro nome, o controle do déficit público nos últimos mais de 5 anos, porque estende-se ao governo anterior, nos últimos 8, 9 anos, um certo consertar de contas públicas, para que o sacrifício? Vimos agora. Nós tivemos um estímulo orçamental muito maior do que em 2013 poderíamos ter tido se tivéssemos o Covid nessa altura. Portanto, já vimos qual é a recompensa disso. Não é tão grande, porque, enfim, há muitos pecados anteriores, se quiser, ou problemas ou mazelas anteriores que ainda procurar, mas de facto tivemos e foi maior. Mas em segundo lugar, em relação a esta questão também externa, de reparar, e isso que é muito curioso e é algo que saltou aos olhos do Comitê quando estava a datar esta recessão atual, é que nós em janeiro, em fevereiro e em março já víamos uma desaceleração clara da economia portuguesa. Ou seja, mesmo antes do confinamento aqui chegar, mesmo antes de termos ido todos para casa, mesmo antes de ter havido um caso de Covid no que diz respeito à saúde portuguesa, simplesmente porque os nossos principais parceiros comerciais já estavam com abraços com o Covid. Falamos de Espanha, mas falamos também um pouco de todo o mundo, e sobretudo da Ásia, onde começou já em janeiro, já em fevereiro, se via uma contração nas exportações muito clara, que já causariam a economia a entrar em recessão, mesmo se tivéssemos tido a grande sorte e o Covid nunca cá ter chegado. E, portanto, aqui novamente a dependência externa, em que em parte a Graça se referia. Esta aí é uma das questões que a mim também me coloca muitas dúvidas em relação ao cenário orçamental, que é como é que, vendo exatamente que basta uma retração dos nossos clientes para gerar em nós um tão grande efeito, como é que nós, vendo os nossos clientes, designadamente o caso espanhol, Espanha, claro, o caso alemão e o caso francês, podemos esperar que a nossa recuperação seja em V. E isso tem a ver, portanto, que haja já uma recuperação prevista para o próximo ano da ordem dos 5,8%. Com este modelo que estão a trabalhar e que inclui, eu reparei que inclui muito a evolução do desemprego também, é muito influenciada pela produção industrial, que nós não ligamos mesmo muito, não é? Agora passamos a ligar, se passarmos a olhar para este modelo, e o desemprego, como é que vê o realismo destas projeções? Sendo que é difícil também comparar os dados por causa do layoff simplificado, não é? Em relação aos dados. Essa é uma nota que o Comitê deixa. O Comitê é o grupo de especialistas que faz este trabalho, Ricardo. Precisamente. Quando olhamos para os dados do mercado de trabalho, esta recessão vai ser particularmente difícil porque vamos ter de ter muito cuidado em termos de olhar para taxas de desemprego versus, por exemplo, horas trabalhadas. No entanto, isso é exatamente esse tipo de desafios que justificam que este Comitê, seguindo as melhores práticas internacionais, não olhe só para um indicador, seja ele o PIB, a produção industrial, a taxa de desemprego, mas antes olhe para centenas e centenas de indicadores, de forma a que em cada um dos casos das recessões consiga filtrar as diferenças, porque também houve uma alteração no mercado de trabalho, houve uma alteração no peso da produção industrial versus serviço ou outros setores em 1982 e, portanto, são todos esses que são considerados. E esse vai ser um dos desafios agora, mas de uma certa forma justifica-se ainda mais que existe este comitê e que existe esta abordagem em vez de nos concentrarmos apenas num só fator. Voltando à questão de se vamos ter uma recuperação ou não, é difícil adivinhá-lo, mas parece que, ou melhor, é fácil de prever que haja um ressalto na economia neste último semestre e em 2021, simplesmente porque parar mais do que parámos entre março e junho é impossível. Quer dizer, nós parámos de facto tudo, ficámos todos em casa sem trabalhar, basta as pessoas voltarem a trabalhar. Mesmo agora com a nova vaga, o facto das pessoas não estarem tão em pânico, estão enfiadas em casa, significa que a economia agora não vai sofrer tanto neste trimestre como sofreu em abril e maio. Portanto, há aí uma recuperação, digamos, um impulso de recuperação alta. Agora, se vai ser em V, no sentido de recuperar todo o caminho já em 2021, como, por exemplo, está subjacente às previsões do orçamento, é de facto um pouco otimista. E porquê é que é otimista? Porque, como referi em parte, o turismo tem um peso muito grande na economia portuguesa e, embora possamos ver até que ponto é que as pessoas vão voltar a ir ao mercado, até que ponto é que as nossas indústrias vão continuar a vender o que vendiam antes, já em 2021, porque com todo o mundo a reabrir, é difícil para mim, mas enfim, para fazer previsões de economistas deve ser estar desconfiado quando ouço economistas fazer previsões, mas enfim, é-me difícil para mim perceber que o turismo recupere já em 2021 aos níveis a que tinha anteriormente, ou seja, que as pessoas estejam confortáveis a viajar. E aliás, quero relembrar-vos que, em termos de exportações, a TAP é a maior exportadora portuguesa.
ou era nos últimos anos, até que ponto é que a TAP vai voar o mesmo número de aviões no próximo verão que voava no verão de 2019, 2018? Eu, pelo menos, estaria pessimista em relação a isso. Eu tenho por garantido que não vai voar. Se isso é uma das condicionantes, então vamos ter a certeza que o V não existe. Mas, Ricardo, em que medida é que exatamente este tipo de modelos e este tipo de instrumento que nós temos agora ao nosso dispor nos vai permitir agir ou utilizá-lo como um modelo de previsão também? Isso é um abuso, é no fundo querer utilizar um instrumento de análise para fazer outra coisa, ou é uma tentação a que não devemos resistir? No fundo, o paralelismo aqui certo é o que é que nós podemos aprender com a história, não é? Algo muito debatido e algo muito usado, a um tema muito mais lato do que na economia. Nós, quando olhamos para a história, seja ela qual for, pode ser a história diplomática, política, militar, o que aprendemos a olhar para a história, olhar para os diferentes casos de quando tivemos guerras, conflitos, eleições, aprendemos muito para tentarmos fazer sentido do que se passa hoje no presente, assim como tentar fazer, se quiseres, previsões no sentido de cenários do que vai acontecer em frente. Eu penso que este trabalho deste comitê, precisamente ao criar uma história económica para Portugal nos últimos 40 anos e ao olhar, sobretudo, focando-se nesta questão dos ciclos económicos, das recessões, permite fazer o mesmo. Da mesma forma, quando lês um bom livro de história sobre as grandes guerras do último século, te permite pensar melhor até que ponto é que achas que vai haver uma guerra nos próximos 5 anos e que contornos terá a tomar, também penso que, lendo o nosso trabalho, podes novamente pensar até que ponto é que, como é que vamos recuperar desta recessão, se vai haver outra, com em breve ou não. Isso é muito diferente, no entanto, e aqui perdoa-me o picuinhismo académico, de fazer uma previsão. Uma previsão é dizer, com esta probabilidade é isto que vai acontecer nesta quantia, com estas probabilidades, com esta dimensão. E isso, de facto, esse trabalho não permite. Da mesma forma, quando lês livros de história sobre as grandes guerras do século XX, não podes dizer que com 30% de hipótese vai haver um conflito entre a China e os Estados Unidos no próximo ano. Mas podes pensar, tendo em conta o que aprendeste, quais são os cenários em que esse conflito pode surgir, quais são os perigos e estar atento a eles. Ricardo, mas qual a expectativa, por exemplo, deste novo mecanismo de recuperação e resiliência para ajudar a recuperar? É um instrumento mais, não estamos a falar só do Orçamento do Estado, mas estamos a falar de uma outra almofada que um país como o nosso pode lançar mão. Obviamente que é um instrumento importante porque, voltando ao facto de em Portugal não termos tido espaço orçamental muitas vezes para usar a política orçamental para sair de recessões, surgir-nos agora esta almofada ajuda, relaxa essas digamos, restrições. Ao mesmo tempo, este mecanismo em si foi criado de uma forma, e enfim, tem a ver com os constrangimentos da política europeia, que não o torna um instrumento ideal de estímulo à nossa economia em 2021. O que nós precisávamos era de, digamos, dinheiro, empréstimos, ou seja, um fundo perdido, ou seja, não sejam, que nos permitissem estimular a economia, substituir a despesa pública, baixar até, quem sabe, alguns impostos, de forma a tentar, se quiseres, dar um motor de arranque, um impulso à nossa economia em 2021, assim como tentar ajudar à transição entre alguns setores que talvez venham ter de declinar e outros que tenham tido de expandir. Ao invés, o que tem muito deste pacote é muito, e isso ficou bem patente nas grandes opções estratégicas do plano encomendado por António Costa, em que estamos a falar antes de, bem, até que ponto é que queremos de falar no hidrogénio, nas alterações climáticas, na preparação para a economia digital, que são horizontes de 10, 20 anos. E isso é um tipo de investimento bastante diferente, no sentido em que às vezes também provém o tal estímulo a curto prazo, mas em muitos dos casos que foram discutidos não o faz. E aí há uma certa, digamos que, contraste entre estes dois objetivos. A União Europeia, até pela sua missão, até pela sua forma, modus operandi, foca sempre nos investimentos estruturais de longo prazo, mas a grande urgência seria antes o estímulo para 2021. Quando nós olhamos para a queda do Muro de Berlim, pensamos que se calhar podíamos ter feito alguma coisa para prevenir melhor e nos prepararmos para a crise e para a recessão de 92. Há bocado falaste da questão China-Estados Unidos. Também devemos começar a olhar para aí como mais um fator para prolongar e aprofundar este ciclo mau em que estamos? Algo que já vinha de alguns anos é que, de facto, há um escalar de tensões entre a China e os Estados Unidos
que, juntamente com a zona euro, são os 3 grandes polos do comércio internacional. Há uma subida grande no proteccionismo já nos últimos anos e não parece que isto se deva a Donald Trump, porque, pelo menos quando vemos os discursos de Joe Biden do Partido Democrata, ele vai continuar, pelo menos desse lado, com essa escalada de antagonismo e, sobretudo, de proteccionismo. Ora, pois, portanto, não estamos a salvo. O Covid e a pandemia, de uma certa forma, aceleraram isso, porque o que vemos é, até hoje, na própria Europa, o que vemos é um enorme aumento no discurso dos últimos 12 meses em falar de Europa mais resiliente, menos exposta aos choques externos, ser mais capaz de produzir dentro aquilo que precisa. Portanto, mesmo na Europa, o vírus do proteccionismo já nos contagiou e veio com outro vírus, o da saúde, mas esse vírus das más ideias do proteccionismo também surgiu em parte. Portanto, o que parece é que nos próximos anos vai haver uma certa regressão no processo de globalização. Ora, o que é que nós sabemos nos últimos 20, 30, 40 anos de globalização? Essa globalização trouxe enorme prosperidade ao mundo inteiro, ajudou muito pequenas economias como a portuguesa, algo periféricas, sendo uma retração, vai prejudicá-la em parte, mas ao mesmo tempo cria oportunidades. Da mesma forma que houve uma grande deslocalização de produção para a China, para a Ásia, na viragem do século, que em parte terá contribuído para a estagnação económica do nosso país, que começou em 2000, talvez agora seja uma oportunidade, se há alguma relocalização de produção para a Europa, talvez seja a oportunidade de Portugal se voltar a restabelecer como, enfim, um sítio onde é bom diversificar, uma empresa europeia que não quer estar dependente da cadeia na China, tendo em conta os choques de proteccionismo que podem vir, de localizar algumas das suas fábricas em Portugal. Portanto, essa seria uma oportunidade. Uma segunda oportunidade também é que, com a mudança para cada vez mais trabalho à distância, que novamente não sou o mago das projeções, mas talvez pareça-nos provável, tendo em conta o que foi nos últimos meses e como muitas pessoas estão a trabalhar mais à distância, então o que os economistas chamam das economias de aglomeração, ou seja, a força que leva a quem está na Alemanha, quem está em Londres, tenha uma grande vantagem competitiva em termos de estar nestes centros do mundo, sejam as menores. E sendo eles menores, um país periférico como Portugal, que sempre sofreu por estar longe desses grandes centros, beneficie. Porque afinal, quem trabalha à distância de Birmingham para Londres, também trabalha à distância de Lisboa para Londres. Quem tem de satisfazer os seus clientes e se muda para uma aldeia rural na Alemanha para servir os clientes que estão em Frankfurt, também está antes em Coimbra ou no Porto e o faz. E portanto daí surge uma segunda grande oportunidade. Mais em geral, Portugal passou os últimos 20 anos em estagnação económica. Este vai ser um choque ao sistema de todas as economias. Esses choques às vezes vêm, nós não estávamos bem antes e, portanto, receber os choques pode ser que criem as oportunidades para desta vez nos tomarmos partido delas. Ricardo, só uma dúvida e uma curiosidade. Uma dúvida em relação à questão das dívidas públicas. O Ricardo há 6 meses punha o ponto de interrogação. Bom, vamos ver como é que vai evoluir a questão das taxas de juro. Destes 6 meses, com as decisões tomadas, em que ponto é que o seu pensamento se encontra em relação aos riscos, à forma conjunta como o estudo está lidado? É um fogo que está controlado, digamos assim? Eu olhando para o futuro, ou pelo menos para o futuro próximo, para 2021, não parece que a dívida pública seja a maior preocupação que eu tenho no que diz respeito à economia portuguesa. E porquê? Pelo conjugar de 3 fatores. Em primeiro lugar, porque a gestão da dívida pública nos últimos anos tem levado a que, com a expansão da duração das nossas dívidas, não seja assim tanta a dívida que temos de refinanciar no próximo ano. Em segundo lugar, porque com o pacote europeu, muita dessa, digamos, novo endividamento que teríamos com esta recessão vai ser satisfeita através dos acordos já alcançados entre entidades oficiais. E em terceiro lugar, porque o Banco Central Europeu está altamente empenhado, de uma forma que já afirmou e se comprometeu de várias vezes e de forma muito vincada, a manter as taxas de juros baixas, incluindo não só para a zona euro como um todo, mas incluindo para os países periféricos. Portanto, se calhar nunca tivemos tantas almofadas. Portanto, desses 3 lados não parece que venha daí, digamos, individualmente uma crise em Portugal. Ao mesmo tempo, e porque, enfim, perdoa-me, mas quando fala com o economista o copo está sempre meio cheio, meio vazio. Por outro lado, o fator de risco é que há aqui um lado internacional desta crise, no sentido em que os países avançados, os Estados Unidos, a própria Alemanha e muitos centros, estão-se a endividar a um ritmo aceleradíssimo e muito forte. Ao mesmo tempo, há um grande nervosismo em relação ao que se passa nas economias emergentes e podemos ver uma crise financeira internacional no sentido em que há uma grande retração de capitais fora dos países mais periféricos e emergentes para o centro e de forma até a absorver a dívida pública que está a crescer a um ritmo desenfreado nos Estados Unidos. Nesse caso, haver uma crise financeira internacional, Portugal seria afetado
de uma forma até que, aliás, eu não diria semelhante, mas que tem alguns paralelismos com o que aconteceu em 2010. Graça, 30 segundos. Não posso estar mais de acordo com aquilo que o Ricardo disse. Uma dívida bancária ainda não estamos totalmente livres dela e pode ser uma ameaça. E se calhar podemos deixar de estar obcecados com a dívida e com o déficit. Ricardo, o comitê aqui montado vai continuar a trabalhar. Explique-me qual é que é agora o passo seguinte depois da apresentação destes dados. Precisamente, este primeiro trabalho que fizemos nos últimos 12 meses foi o de datar o passado. Agora o Comitê continua em ação, até por tempo indefinido se quiseres, e a avaliar, a monitorizar a evolução da economia portuguesa, de forma a poder identificar, a sua próxima decisão será quando é que acabou esta recessão em que estamos agora, e portanto vamos estar muito atentos, estamos já muito atentos a acompanhar os dados de uma forma muito persistente, para podermos, espero, anunciar a boa notícia de que a recessão já parece ter sido ultrapassada, e daí em diante a continuar a datar quando é que entramos em recessões futuras e quando é que, sobretudo, saímos dela. Ricardo Reis, muito obrigado pela disponibilidade, Graça Franco. Foi o Da Capa à Contra Capa, onde olhamos para as crises na economia portuguesa, crises aqui datadas neste projeto com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, um trabalho inédito em Portugal e que vai continuar a ser desempenhado e desenvolvido por este comitê, como agora explicava Ricardo Reis. Foi o tema deste programa em parceria entre a Renascença e a Fundação Francisco Manuel dos Santos, genérico original de Mário Lajinha, sempre disponível em podcast, pode ouvir em qualquer altura, voltar a ouvir este debate, este programa feito esta semana por Carlos Vermelho, Carlos Schmitt, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Regressamos na próxima semana.